aquele que é o grande responsável por hoje estarmos todos aqui, o Jorge Chisco Rodrigues, é que eu lhe agradeço ter-nos dado a honra de poder editar este livro. Um livro muito especial, porque é um livro que nos fala da lusofonia, fala-nos sobretudo da nossa missão enquanto eles cultivar, enquanto movimento elista, a divulgação da língua e da cultura portuguesa. Este é eu que chamo um retrato de família, porque de facto a família da língua portuguesa é uma família grande, numerosa, mas que espalhada por todos os cantos do mundo, é talvez o rescaldo, é o resultado daquilo que os homens das 7 partidas iniciaram há séculos atrás. Como já seria suficientemente bom poder editar este livro no El Escudo de Facto, mas quis dar uma honra de fazer o prefácio. Eu chamei de ousadia da minha parte de fazê-lo, mas fiz o melhor que sei, o melhor que posso, e tentei expressar aquilo que sinto acerca deste tema. E da utopia de um homem nasceu o movimento elista. É esta a convicção que ainda hoje nos norteia em cada elos, em cada lugar. É com esta determinação, com os pés assentes no nosso passado, mas com os olhos virados para o futuro, que construímos o nosso presente, por vezes a pequenos passos, mas firmes, almejando o aperfeiçoamento e a consolidação dos sonhos de que são feitos os homens. A nossa missão é o por fazer. Malhas que o destino tece. É uma mensagem à lusofonia. Um testemunho vivido na primeira pessoa que conhece e sente a universalidade do caráter único de uma língua que sabe a conquista e a tolerância. Tem fado e tem samba. Tem mornas, batuques, tem coladeira. Tem alegria e tristeza, fruto da alma das suas diferentes culturas, onde também mora a saudade. São pessoas e lugares, episódios, crónicas e até confissões que Jorge Rodrigues partilha no seu sentido português. Também é o verdadeiro herdeiro dos homens das 7 partidas, numa visão única, onde não consegue esconder o seu sentido de poeta. E por isso, atenta às emoções e afetos, sente e vive a grandeza da língua onde navega por mares nunca antes navegados, conferindo autenticidade e genuinidade numa fluidez de pensamento, num encontro de palavras e sensações que só aos grandes mestres está reservado. Este livro é um retrato de família. Daqueles que guardamos na memória como um momento de alegria e imortalidade, onde cada um dos presentes procura mostrar a sua individualidade, mas inevitavelmente unidos até à eternidade, pelos laços de parentesco ou pela franca amizade. Ainda não feita de novo, mas desafiante empreendimento, convidou-me para prefaciar esta obra. Desta vez não ganhou a audácia, mas sim o atrevimento. O Quinto Império, ou o Império da Cultura, como profetizou Fernando Pessoa, é e será sempre um projeto inacabado, o nosso porto sempre por achar. Muito obrigado. Ora, boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Somos todos, mesmo os que não são elistas, comunhamos dessa capacidade de desejar propagar a nossa língua, que é a língua de Camões. Também eu pediram-me, eu queria felicitar na mesa, claro, especialmente o nosso Presidente da Câmara, muito obrigado por ter estado connosco. O nosso partilhar com o El Escudo de Fado a edição deste livro, Malhas que o Destino Tece, da autoria de Jorge Chisco Rodrigues, é congregar a freguesia da Sé com o El Escudo no prazer enorme de divulgar e enaltecer a nossa maior riqueza, que é a língua de Camões. As entidades oficiais deverão estar na primeira linha da defesa da nossa cultura. Só assim, verdadeiramente, cumprem a sua obrigação. Eu sinto-me feliz por, em nome da freguesia da Sé, ajudar a encontrar um novo amigo, porque, na realidade, os livros são os nossos melhores amigos, e especialmente os que nos ajudam a materializar o orgulho de ser português. Este autor merece-me. Eu não vou fazer comentários sobre o livro. Vou, se o autor me permite, só ler uma pequenina passagem que me fez lembrar a África, nomeadamente a Guiné, para onde estive. Este livro tem a particularidade de ser biográfico, é um contador de personagens, mas que é impregnado de uma sensibilidade, até de uma sensualidade enorme na maneira como é escrito. Reparem ver. Comi muitas vezes na pensão da Berta e a muitos finais de tarde da varanda do estabelecimento
presenciei inesquecíveis pormenores do pôr do sol, como só existem em África. Lembro-me ainda dos aromas, as especiarias que vinham da cozinha, tão intensos que se misturavam com o cheiro forte da terra numa orgia para os sentidos. A voz da Dona Berta e do seu marido, com cadências lentas, sensuais, faziam-se ouvir em conversas banais, que não se preocupavam em ser mais do que isso, pois nada acontecia de extraordinário nas suas vidas. Isso sim, é que era extraordinário. Havia uma grande história para trás, a história da paixão que os levaram a casar-se. A paixão dela paterna, guineense, que adotou a sua experiência em diversas atividades, até se fixar como dona da pensão há muitas décadas. Mas o presente em África é esmagador. As paixões viam-se. E é isso. E é isso que dá serenidade e sabedoria aos rostos, que refletem com felicidade o triunfo sobre sucessivos náufragos. Isto é uma peça exemplar de literatura, romântica, poética. E eu, que foi passado na Guiné, não deixei, meu caro Jorge, de realmente ler esta passagem. E, como disse, representa a universalidade e o papel que os portugueses tiveram no mundo. E mais não digo, porque estamos ansiosos por ouvir o autor. Muito obrigado. De facto, a língua portuguesa é para nós o nosso grande valor, é aquilo que nos une, é aquilo que nos permite comunicar e nos permite conquistar. O tema do concurso já todos o conhecem, mas dentro do seu poema, o que está, para mim, na contracapa, é um dos favoritos, mas o terceiro prémio também é importante se ler. Como cantar pátria, se não na sua língua pura e bruta, de poetas que por amor e ela não contém seu grito, como cantar a pátria se não com os olhos fixos no infinito, como nos tempos em que as naus rasgavam horizontes, jamais virando o rosto à luta. Como cantar a pátria se não buscando sanamente novas fontes, em princípios do mundo, entre gentes remotas que nos reconhecerão de velhas e gloriosas frotas. Oh, sim, como cantar a pátria, se não amando-nos nesta doce língua de Camões e Pessoa, que através dos séculos, dos milénios, começou. Obrigado. Parabéns, Jorge. Que foi possível apresentar este maravilhoso livro, do qual ainda não tomei o devido conhecimento, embora tenha lido alguns textos que me impressionaram aqui, porque não tive ainda tempo de apreciar devidamente, contudo aquilo que li acho extraordinário, a forma como descreve as coisas, de uma forma ímpar talvez, maravilhosamente escrito, sítios por onde passou, pessoas que conheceu, enfim, tudo isso. O autor eu já conhecia na altura em que o Elos lançou este concurso, e que este poema muito bonito eu gostaria de ler, não vou ler nada meu, mas há uma coisa, se me permite, que eu gostaria, me impressionou entre os textos que li, porque acho que tem a ver com qualquer coisa, não vou ler todo para não incomodar, mas é assim, impressionou-me e com a sua devida licença, achei muito interessante porque diz: uma mulher com um nome a condizer. Eu pensei, olha, eu não tenho nada de nome a condizer, sou uma fraqueza. Deixa-me ler isto deve ser interessante. Então achei assim. Achei muito engraçado a forma como por aí adentro vai dizer em relação às pessoas que conheceu, naturalmente. Já me tenho perguntado se o nome que se recebeu a influência da vida das pessoas. Tem influência na vida das pessoas. Por exemplo, uma esperança será uma mulher afetada pelo nome que lhe puseram, depositando mais esperança na vida do que aquela que é normal desse? E uma generosa terá sentimentos mais altruístas por ter recebido tal nome? Ainda há pouco, vou fazer aqui uma paragem, que é aqui uma amiga que nos acompanha, que é Graça, também falava neste assunto porque não tinha posto Graça à filha, porque senão ficava com muita graça. Porque o sobrenome é Graça, então se ela fosse Graça, ficava com a graça a adorar. Achei muito engraçado deste autor. Sou levada a crer não, pois conheci até hoje uma esperança que não pareceu particularmente esperançosa no futuro, e uma generosa que se suicidou, havendo muito pouco de generosidade para com no suicídio. Algumas pessoas carregam muitas vezes um nome ao longo da vida como se transportassem um fardo. Outras voltam-se intimamente porque lhes impuseram este ou aquele nome,
Acontece também, pode haver ironia, quando alguém possui um apelido moço, é como um homem de fraqueza, tendo na verdade um caráter feroz, branquinho, e se apresenta como uma pele morena. Isto é muito engraçado no texto. Quase sempre os nomes são indiferentes ao destino, ao caráter das pessoas, levar por uns eixos de harmonia, de lógica. Eu também, no entanto, dou comigo às vezes a procurar uma equivalência das pessoas que conheço e o nome que receberam, e não vou ler mais, e isto chega um bocadinho para dar a vossa curiosidade, e vou saber se eu ler o livro. E meus parabéns por esta obra, e não vou perder mais tempo. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Nuno Carlos Correia. Quero agradecer ao Elos Clube de Faro, na pessoa da companheira Dina Lapa, do companheiro José Luís. Quero agradecer ao Presidente da Junta de Freguesia da SE, ao Sr. Joaquim Teixeira, e as palavras tão simpáticas também da poeta, o grande poeta, Dr. Árvore, que é Maria José Fraguesa. Evidentemente, quero agradecer também a todos aqueles que vieram até aqui e que, portanto, têm o gosto de vir até aqui, ou pelo menos fizeram um sacrifício de deixar a casa para vir até aqui. Quero agradecer a vossa presença aqui. O José Luís e a Dina Lapa foram extraordinários para que este livro visse a luz do dia. Foi um trabalho extraordinário de companheirismo e um trabalho extraordinário de solidariedade e de cumplicidade até conseguirmos trazer o livro à luz do dia. E, portanto, para eles em particular, muito obrigado. Quero agradecer também à Biblioteca de Faro pelo facto de ceder estas instalações para a publicação do livro. E, portanto, em relação aos agradecimentos, penso que ficamos por aqui. Depois vou falar do livro. Houve palavras muito simpáticas relativamente ao livro. Temos aqui 56 personagens e aproximadamente 2 a 3 páginas dedicadas a cada personagem. Malhas que o destino tece, mas o próprio título remete para Fernando Pessoa. Remete para a mensagem de Fernando Pessoa. E, efetivamente, eu penso humildemente que por detrás deste livro está o fantasma de Fernando Pessoa. Embora, evidentemente, haja imensas pessoas aqui. E a palavra pessoa, eu até fiz uma espécie de cálculo para trazer para aqui, que eu praticamente vai ser um muito de apoio. É muito importante hoje em dia falar em pessoas, porque estamos a viver uma época em que praticamente não se dá valor às pessoas. É o valor do dinheiro. E, portanto, eu penso que é muito importante valorizar as pessoas. Estamos a viver um momento crítico. O Fernando Pessoa, na mensagem, falava também no nevoeiro. E nós hoje estamos a viver no nevoeiro que falava o Fernando Pessoa. Estamos a viver um nevoeiro terrível em que as pessoas praticamente estão completamente subalternizadas. Em que o dinheiro, a economia, é que realmente valem. E, portanto, eu penso que este livro, de certa maneira, vem resgatar o valor das pessoas. Além de ser um livro que tem o Fernando Pessoa por detrás, é um livro que pensa nas pessoas. Pessoas, no plural, somos todos nós. E, portanto, eu até meti aqui na cábula pessoas com bastante saliência, não é? Ou seja, não posso esquecer de falar das pessoas. Então, há aqui, efetivamente, 56 pessoas que têm em comum a nossa língua. E a nossa língua que está espalhada por todos os continentes. Desde Portugal, que é a fonte, que é a raiz, até Timor, onde não é língua materna, mas onde o português deixou uma marca. E, portanto, quem são essas pessoas? Essas pessoas são, como eu já disse há pouco, alguns familiares meus que me deixaram marca, mas depois temos uma enorme variedade de pessoas. Eu repito a palavra pessoas. Temos políticos, um político que está neste livro, não por facto de ser político, mas por ter ido a uma escola fazer uma palestra, e eu quis ver o homem que estava por detrás do político. Ou seja, a mim interessava mais ver o homem do que o político,
Porque o político eu já sabia quem era e já sabia quais eram as ideias dele, que é o Álvaro Cunhal. Foi a uma escola de Almada fazer uma palestra e eu quis ver o que é que poderia haver por detrás daquele homem que deixou uma aura de mistério. O Álvaro Cunhal, e nós pensamos a priori que não tem muito a ver com o Fernando Pessoa, o Álvaro Cunhal, e politicamente não tem, efetivamente, não é? Depois, além do político, temos um familiar meu que era, e que é, porque ainda está vivo, um genealogista, uma árvore da família. Eu achei que era uma figura interessante para trazer para o livro. Uma pessoa faz uma árvore familiar. Depois, trouxe para o livro também uma reclusa, porque eu dei aulas numa prisão. E essa experiência foi muito rica. O facto de dar aulas numa prisão foi uma experiência extremamente rica. A aluna que trouxe para o livro ganhou um prémio literário e eu achei interessante escrever sobre ela. Depois, há aqui também figuras portuguesas, brasileiras, africanas. Aliás, o senhor Joaquim Teixeira falou na Dona Berta, eu agradeço muito, porque era uma figura carismática da Guiné-Bissau. Depois, porquê que eu trouxe essas figuras para aqui? Porque representam diferentes partes do nosso mundo lusófono. Temos aqui figuras que, não sendo portuguesas, falam português. E, portanto, têm a marca da nossa cultura. Os brasileiros, quer queiram, quer não, quer eles queiram, quer não, eles têm marcas profundas do ser português. E quem esteve no Brasil sabe que isso é verdade. É um gigante com 180 milhões de pessoas, mas tem uma marca profunda de Portugal. Eu passei por lá, estive em São Paulo, vivi em São Paulo, vivi no Rio de Janeiro, há pouco tempo, Brasília, Salvador da Bahia, e senti o palpitar da Portugalidade, embora muito miscigenado. E, portanto, eu acredito que há uma maneira específica de falar português, uma maneira específica que tem a ver com a lusofonia. Nós somos diferentes dos francófonos, somos diferentes dos hispanófonos, somos diferentes dos anglófonos. E o que é que realmente marca, na minha opinião, é a minha opinião que é partilhada por autores importantes, como Eduardo Lourenço, Agostinho da Silva, o que é que efetivamente define bem o ser português e o ser lusófono? É a cordialidade, a adaptabilidade, o nós conseguirmos adaptar-nos bem para onde vamos, o acolher bem o estrangeiro, a nossa capacidade de assimilar o estrangeiro, de sermos assimilados pelo estrangeiro, a nossa capacidade portanto, adaptabilidade, mobilidade. O português é extremamente móvel, ele consegue deslocar-se facilmente de diferentes pontos do globo para outras, isso já vem muito de trás, não é? E, portanto, eu neste livro procurei abordar essa mentalidade, essa maneira de ser bem lusófona. Depois, que partes de Portugal é que estão aqui no livro? Temos Lisboa, como capital do Antigo Império, não é? Temos o Porto, temos Coimbra, Sintra, temos o Algarve, os Açores. Em relação ao mundo lusófono, temos o Brasil, com grande destaque, a Guiné-Bissau, foi para onde eu passei, embora há referências a Angola e a Moçambique e a Cabo Verde, apenas referências. Depois, houve um facto extraordinário que foi, eu acho que é importante dizê-lo aqui, foi o seguinte: eu estava quase a fechar o livro praticamente estava feito e faltava Timor. E eu achava que, olhando agora a posteriori, penso que é uma pena Timor não estar aqui. Ou seria uma pena Timor não estar aqui. Porque Timor, de certa maneira, é um símbolo da nossa alma universal. De certa maneira, não é? E então pensei, é uma pena Timor não estar aqui. E como é que Timor apareceu? O Elos de Lisboa organizou uma exposição de pintura e houve um fotógrafo português que foi a expor fotografias de Timor-Leste, por cá, outra parte de Timor, não é? E então esse fotógrafo fez uma série de fotografias e, inclusive, está lá o Xanana do João. Eu pensei, tenho aqui uma grande oportunidade para trazer Timor para o livro. E, a partir daí, escrevi uma crónica sobre aquela exposição de fotografia, e trouxe-a para o livro. E qual era o enfoque, o que é que este fotógrafo, que se chama Vítor Cordeiro, focou em Timor? Pessoas.
Ele teve uma conversa comigo e disse: a mim interessam as pessoas. De qualquer maneira, outras figuras que aparecem aqui no livro. O Eduardo Lourenço, que é um grande ensaísta português, com a Labirinto da Saudade, que é uma obra paradigmática sobre a nossa cultura. O próprio título, O Labirinto da Saudade, diz muito sobre o que é ser português. O Agostinho da Silva, que eu conheci pessoalmente e que era uma grande figura da cultura, e eu tive o prazer de o conhecer, de ir à casa dele, no Príncipe Real, ao pé do técnico, depois, exato. E, portanto, era uma figura que eu considero extraordinária. Era um português, eu diria que era um português à solta. E foi um português que esteve no Brasil, que foi amigo de presidentes, defendia a nossa cultura e era completamente não convencional. Era não convencional, digamos assim. E ele aparece no livro como o filósofo. Porque ele é um filósofo, efetivamente, com aquela ideia do Império do Espírito Santo, etc. Gostava imenso de falar sobre isso, sobre o Dom Dinis, a Rainha Santa Isabel, etc. Outra figura que eu trouxe para aqui, porque foi uma figura que eu considero que foi um paradigma do respeito, da decência, que é tão necessária nos tempos atuais, foi uma pessoa que eu conheci muito bem, que era meu amigo, muito meu amigo, embora de uma geração bastante acima da minha, que era o Dr. Barrilar Ruas, monárquico, católico, que não tem nada a ver com o professor Barcunhal. Portanto, há aqui figuras completamente dispares, desde monárquicos até comunistas, não é? Porque eu não quis, de maneira nenhuma, que o livro fosse isto ou fosse um livro, eu queria que o livro abrangesse todo o tipo de pessoas. E eu repito a palavra pessoas, não é? Pessoas completamente díspares. E o Dr. Henrique Barrilar Ruas, monárquico, católico, era uma figura de uma decência e de uma verticalidade extraordinária. Eu tive o enorme prazer de o conhecer e escrevi sobre ele. E depois houve factos muito interessantes relativos ao Dr. Barrilar Ruas. Por exemplo, a morte dele foi anunciada na televisão pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa e era mentira. Ele estava vivo. E eu, como era muito amigo dele, telefonei-lhe. Fiquei decepcionado, não é? Fiquei muito decepcionado porque tinha estado com ele horas antes, eu tinha dado boleia no meu automóvel, e ouço o professor Marcelo a anunciar a morte dele. Eu fiquei admirado, mas então ele esteve comigo no carro há umas horas atrás, e eu liguei para o tio, chamava-o tio, ainda era o tio, embora longínquo, não é? E ele atendeu o telefone. Eu disse: o tio está a atender o telefone, então, estava no meio dos livros. E ele morreu no meio dos livros, passado algum tempo, mas não foi quando o Marcelo quis, foi quando ele quis. E, portanto, esses factos eu achei interessantes para virem para aqui para o livro, não é? São factos anedóticos, não é? Eu tenho muito respeito pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, que já falou, aliás, o pai dele está aqui, aliás, ele já falou em alguns livros meus. Vai falar nisto? Não sei. E de maneira que, quando eu digo isto, não é de maneira nenhuma para estar a falar mal, seja de quem for, não, foi um lapso. As pessoas cometem lapsos, não é? E o professor Marcelo, como tem uma vida muito corrida, naturalmente, cometeu aquele lapso. Não é? Mas o doutor Henrique estava vivo, não é? Ora bem, depois, uma pessoa que eu queria mencionar aqui também, até porque estamos no meio de muita gente de duelos, não é? De muitos aristas, é o embaixador Dário Castro Alves, que também foi uma figura extraordinária, um grande amigo da cultura portuguesa, não é? E que também está neste livro. E que também era muito meu amigo. Eu gostava muito dele. Depois, para terminar, não vou demorar muito mais, eu procuro trazer um clima para este livro que seja um clima bem português. Mas um português que não está fechado em Portugal, que está aberto ao mundo. E eu acho que nós portugueses somos muito líricos. Acho que a melhor marca da nossa cultura é o lirismo, que já vem dos galegos portugueses. Pode-se dizer galego-portugueses ou galego-portugueses. E o Dom Dinis era um lírico. Estava na Idade Média. E nós continuamos a ser muito líricos. E a palavra lírico é uma palavra que tem um sentido muito vasto. O lírico pode ser aquele indivíduo que vê coisas que não existem. É um indivíduo que se acha maior do que é, ou que vê coisas bonitas onde outros não veem. Eu penso que essa marca portuguesa não deixa de ser bonita, de ser lírico. Nós somos líricos, efetivamente. E este livro tem marcas de lirismo. Eu admito. Pode ser um defeito, mas eu assumo esse defeito. E depois, claro, para trazer esse clima
de lirismo. Eu vou buscar o Cessário Verde, que não era muito lírico. O Cessário Verde não era muito lírico. Mas o Cessário Verde era muito português. Nomeadamente, quando ele escreve, penso que é no poema Setentrional, que tem um desejo absurdo de sofrer, contando em Lisboa ao entardecer, eu penso que isso é muito português. Este desejo absurdo de sofrer, então nos tempos que estamos a viver, não é? Eu penso que faz bastante sentido. O Cessário Verde, de quem o Fernando Pessoa gostava muito. O Fernando Pessoa gostava muito do Cessário Verde. E, portanto, é esse clima que eu trago para o livro. Lisboa... a Amália Rodrigues aparecia porque conhecia muito esporadicamente e acho que é uma marca, é uma figura muito importante da nossa cultura, mesmo para quem não aprecia fado. Mesmo que uma pessoa não seja apreciadora de fado, eu acho que a Amália é uma figura muito importante da nossa cultura. Por fim, aquilo que eu vou terminar agora, aquilo que eu vou dizer agora é que, para terminar, a figura talvez maior da nossa cultura ainda não foi mencionada aqui, que é o Camões. Independentemente do Fernando Pessoa ser um grande poeta, e que é a nível mundial, não é a nível de Portugal, é a nível mundial, independentemente de nós termos outros grandes poetas e escritores, eu acho que o Camões ainda é a alma de Portugal. E eu digo porquê? Porque ele esteve na Índia e aquilo que ele escreveu foi vivido por ele. Ele viveu aquilo que ele escreveu. O Fernando, e toda a gente sabe que a grande obra dele, nem vale a pena dizer qual é. Toda a gente sabe qual é a grande obra do Camões. Que é, no fundo, o Camões confunde-se com Portugal. O destino de Camões confunde-se com o destino de Portugal, o que é extraordinário. Mas o Fernando Pessoa diz que o poeta é um fingidor. O Camões não diria isso, provavelmente, embora fosse. Ele dava razão ao Fernando Pessoa, tinha que dar. Mas o Camões era um bocado diferente do Fernando Pessoa no sentido em que ele foi vivido. E a vida do Fernando Pessoa era entre os bares da Baixa, o Martim da Arcada, a Brasileira do Chiado e a Rua dos Douradores. O Camões esteve na Índia, esteve no Norte de África, esteve... há quem diga que esteve em Macau, não se sabe. E, portanto, o Camões, quando escreveu os Lusíadas, ele esteve, efetivamente, dentro das naus. Esteve dentro das naus. Correu risco de vida. Ficou com o olho defeituoso. Ou seja, ele ouviu, viu, sentiu tudo o que escreveu, com risco da própria vida. E agora, para terminar, não querendo comparar ao Camões, nunca, mas nunca, não tenho essa ousadia, seria para mim absolutamente inconcebível se comparar ao Camões ou ao Fernando Pessoa, não é? De maneira nenhuma. Este livro foi escrito porque eu senti, toquei, ouvi, vi tudo o que está aqui. Embora seja um fingidor. Ou seja, tudo o que está aqui foi vivido, no sentido camoniano do termo. A Índia está aqui. A minha Índia, não é a Índia do Fernando Pessoa. Mas eu quero manter a distância. O Camões quer manter a distância em relação a mim e eu respeito. Portanto, diga... Jamais alguém ultrapassou o Camões. É um problema, claro. O Bocage quis ser um Camões, à medida dele, não é? O Fernando Pessoa falou no Super Camões, o Fernando Pessoa falou no Super Camões, mas eu acho que a grande qualidade do Camões, que é a grande figura da nossa cultura, é o facto de ele ter vivido, no sentido sensorial do termo, até desde o poema dedicado a uma Dinamene, que era mulata, mulheres orientais. Portanto, o Camões viveu tudo. Ouviu, viu, tocou, e isso para mim é uma grande virtude. Evidentemente, o estudo do Fernando Pessoa é outro. O Fernando Pessoa é misógino. Misógino no sentido... Há quem diga que era misógino. Também não vou tão longe. Mas, pelo menos, o Fernando Pessoa era uma pessoa muito ensimismada. Era uma pessoa muito tida consigo. Num certo sentido, era o antípoda do Camões. Num certo sentido, era quase os antípodas. Mas era um grande poeta. Era um grande poeta. E, portanto, para terminar, este livro foi muito vivido. E é por ter sido muito vivido que eu espero que aqueles que o lerem também vivam e gostem dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois de tudo o que foi dito, totalmente me cabe uma palavra de agradecimento ao autor, por ter escolhido aqui a nossa terra para fazer esta apresentação, aos clubes e os seus dirigentes, por naturalmente terem ajudado ao evento, e a Junta de Freguesia da Sé
ter patrocinado a publicação conforme a contracapa não desmente. Depois queria-vos cumprimentar a todos, a minha colega vereadora e um dos mais cidadãos ilustres aqui presentes, por duas palavras breves, naturalmente agradecendo àqueles que explicaram o contexto e as circunstâncias e o autor que, melhor do que ninguém, explicou a filosofia e a vivência que o livro representa. Tanto quanto tive a ocasião de verificar, tratam-se de 56 crónicas, que são de uma diversidade curiosa, que apanham todo o espectro do território onde a língua portuguesa se fala, e daí a preocupação de colocar também lá uma referência a Timor, e apanha, do ponto de vista daquilo que é a informação e a análise, uma vasta diversidade de ocorrências, quer geográficas, quer filosóficas, políticas, etc. Noto que traz para as crónicas um conjunto de personalidades que foram da vida política, não só, já citou o Baltazar Rebelo de Sousa, que é o filho dedicou uma extensa autobiografia de sua vida, e em particular com a passagem como corredor de Moçambique, onde até o Samara Machel o defendia, não como fascista, mas como amigo do povo. Álvaro Cunhal, a sua ida à Escola de Almada, nessa bela noite. Depois, o seu encontro com o ministro Nuno Crato, num jogging, no Rio de Oeiras. O barrilar ruas e as suas barbas históricas, de figura relevante num dado período do pós-25 de Abril, na cena política também, mas noutras circunstâncias anteriores. O Agostinho da Silva, que era de facto uma alma única e que, se fosse vivo, seria hoje um grande dirigente espiritual do elismo. Eu conheci... É verdade. Eu conheci o professor Agostinho da Silva por uma circunstância curiosa. Este hábito que deve ser para a Câmara, não é de agora. Eu volto da minha vida que eu trabalhei 4 anos junto ao Príncipe Real. E entrava na mesma hora que entrou na Câmara. E a essa hora apenas conhecia os pompos e o professor Agostinho da Silva, que ia a uma padaria da Escola Politécnica, apanhar de manhã cedo o pão seco do dia anterior, tinha uns baldes com água, ia debaixo daquele grande cedo do Príncipe Real para ir ao seu trabalho cívico matinal, e depois divagava, babundeava, como ele dizia, por aquelas bandas, e assistia à fase final dele, que me deu alguma pena de o ver sujo, roto, de sapatos, enfim, desventrados, em várias circunstâncias oficiais, em que ele nem sequer tinha documentos próprios. Foi o ministro Roberto Carneiro, de então, dos governos, que foi ministro da Educação, que tentou fundamentar legalmente uma forma de me tornar um cidadão português com documentação plena e de poder atribuir uma pensão de reforma, nem sequer isso tinha. Passadamente fugiu, enfim, andou pelo mundo, fundou universidades, sobretudo no Brasil e não só, e prendeu-se dos bens materiais, completamente. E a fase final da vida dele é, de facto, um homem, enfim, cheio de sabedoria, mas com uma imagem terrível. Recordo-me de uma palestra que ele fez à Assembleia da República, à sala do Senado da Assembleia da República, que teve aqui para o qual os porteiros à entrada, que era aquele tipo de mal tudo pronto, estava ali, para dar uma palestra na sala do Senado da Assembleia da República. Isto era assim. Bom, mas isto é uma parte de alguém que, enfim, também escreveu e começou sobre a cultura e a língua portuguesa. Depois noto que as suas peças são muito vividas, circunstâncias que teve pela vida fora, e algumas são, enfim, pensadas e refletidas na Marginal de Oeiras, em São Julião, em Santa Amaro, para essas bandas que eu conheço bem, vivi 14 anos por aí. Na verdade que noto toda essa sua relação com o mundo e com as circunstâncias que o rodeiam ao longo destas várias peças que aqui reflete. Na verdade que suscito para os interessados no boa leitura, que valerá a pena, e esta obra não é datada, é um conjunto de memórias que se leia hoje, daqui a 20 anos, daqui a 30, como um conjunto de reflexões que apanham ali, tanto quanto me percebo, cerca de 20, 30 anos, apanham os últimos 20, 30 anos da nossa história em várias circunstâncias e que valerá a pena reter, porque não perdem validade, estão contextualizadas e isso nós deixamos com muito interesse por muitos e bons momentos. Pela minha parte, os nossos agradecimentos por este fim de tarde agradável e continuo, escrever mais peças, já digo escrever várias, e portanto esta é apenas mais uma que é a terceira próxima cujo título não sei, mas depois nos irá revelar a seu tempo e que ficaremos já à espera desta próxima edição. Assim, e ao Elas Clube, os nossos sinceros agradecimentos por terem escolhido a Biblioteca de Faro para este efeito. E venham mais vezes. Muito obrigado.